Eu quero aqui me somar a todos aqueles que já se pronunciaram sobre esse tema nesta casa e em todo o Brasil. Eu falo sobre a inaceitável agressão, a agressão covarde, por parte do técnico da Desportiva Ferroviária, Desportiva, que é um time do Espírito Santo, aliás, é o meu time, é o time pelo qual eu torço. É inaceitável a agressão covarde que foi feita pelo técnico Rafael Soriano, aliás, ex-técnico, porque já foi punido com a demissão, contra a auxiliar de arbitragem Marcele Neto. Eu quero aqui dizer que é inadmissível, inaceitável, minha solidariedade a Marcele e a todas as mulheres. Nós temos que pôr um fim a todo tipo de violência contra as mulheres. É inadmissível que haja uma punição rigorosa por esses que continuam, por causa do machismo, achando que podem fazer e acontecer praticando violência contra as mulheres. Então, o meu repúdio, o meu pedido de uma investigação e punição rigorosas, e também a minha solidariedade a Marcele e a todas as mulheres capixabas e brasileiras. Quero também, senhor presidente, nesta tarde, falar sobre a ocupação Chico Prego, no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo. Em agosto do ano passado, mais de 20 famílias que viviam com um contrato de aluguel social que era feito pela Prefeitura de Vitória, foram surpreendidas porque o prefeito da capital, o prefeito de Vitória, encerrou o contrato durante a pandemia e deixou mais de 20 famílias sem moradia. Essas famílias, com toda a justiça, ocuparam uma escola que estava abandonada, a escola Irmã Jacinta, abandonada há mais de 12 anos, porque foram despejados, ficaram sem ter condições de ter uma moradia digna por causa da atitude da administração municipal de Vitória. E de lá para cá, a prefeitura tem tentado fazer a desocupação da escola, quer despejar essas famílias. Hoje pela manhã, uma grande ação da prefeitura, mais uma vez, teve o objetivo de desalojar as famílias, de fazer com que essas famílias ficassem novamente sem ter onde morar, onde ficar. E aí as famílias resistiram e continuam lá, acampadas agora em frente à Prefeitura de Vitória. Então, minha solidariedade ao movimento de luta pela moradia, minha solidariedade às mais de 20 famílias da ocupação Chico Prego, pela resistência, pela luta, por aquilo que é muito sagrado, o direito a uma moradia digna. Então fica aqui o apoio do nosso mandato, a minha solidariedade e a nossa luta para garantir que haja respeito a essas famílias que não têm onde morar. Então, que o movimento de luta pela moradia, que as famílias da ocupação Chico Prego, em Vitória, no Espírito Santo, para que todas as entidades, homens e mulheres que estão juntos nessa luta, mantenhamos a resistência até que a Prefeitura de Vitória dê uma solução e encontre um meio de atender as famílias que precisam de moradia digna. Quando fui presidente da Comissão de Direitos Humanos nos anos desta casa, nos anos de 2019 e 2020, nós atuamos em sintonia com as resoluções do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com as resoluções da ONU, Organização das Nações Unidas, para que fosse, durante o período da pandemia, nós tivéssemos o que nós chamamos de despejo zero. Porque é inadmissível, durante uma pandemia, onde as famílias e as pessoas estão sofrendo, ter mais este sofrimento, mais este sacrifício. Então fica aqui o registro, a denúncia e
o pedido para que a Prefeitura de Vitória adote medidas para que essas famílias tenham direito à moradia digna e continue na resistência. Estamos juntos nessa luta, porque moradia é coisa sagrada e nós não podemos admitir que o poder público vire as costas para essas famílias. São mulheres, homens, idosos, crianças, adolescentes, e inclusive tem pessoas acamadas nesta ocupação. Então, nossa solidariedade e nosso apoio incondicional a essa luta por moradia digna, junto com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Peço, senhor presidente, que registre esse nosso pronunciamento na Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta casa. Muito obrigado. Nós temos milhares de indígenas de todo o Brasil que estão aqui no acampamento Terra Livre e que fazem a discussão sobre a necessidade de demarcação dos territórios, mas também sobre a necessidade de preservar este país. E hoje nós tivemos uma belíssima ocasião de constatarmos como há pessoas que falam com os interesses mais legítimos do país. Eu falo do encontro de Luiz Inácio Lula da Silva com milhares de indígenas, onde ali se escutou de forma muito concreta como nós temos ameaças. Acho que nunca tivemos tantas ameaças aos direitos dos povos indígenas como estamos tendo agora, seja através da flexibilização do licenciamento, seja através de uma política no meio ambiente que é uma política antiambiental. Vejam que o presidente da República, ele diz que cumpre uma boa função no Ministério do Meio Ambiente porque está liberando as multas, porque não está cobrando as multas de quem devasta a natureza, de quem comete crimes ambientais. Aliás, todas e todos nós vimos que o então ministro do Meio Ambiente estava mancomunado com criminosos ambientais. E ao mesmo tempo nós vamos ver que é uma corrosão do próprio Estado. É como se o Estado fosse capturado por aqueles que não concordam com o fato do Estado atuar para resolver os problemas nacionais, como disse Celso Furtado. A FUNAI foi capturada por interesses antagônicos aos interesses dos povos indígenas, a FUNAI. Da mesma forma como a Fundação Palmares também foi capturada pelo racismo, como o Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres foi capturado pelo antifeminismo, como o Ministério do Meio Ambiente foi capturado por uma política antiambiental. E naquele momento mágico, nós vimos tantos compromissos de Luiz Inácio Lula da Silva que lembram que nós não podemos esquecer nesse país que o COCAR existia antes da coroa e que quando se consegue os direitos dos povos indígenas ao seu próprio território, significa que isto que está na nossa Constituição não pode ser pisoteados pelos cascos dos bois das boiadas, que foi tão citada pelo então ministro do Meio Ambiente, que havia que se passar a boiada, aproveitar o momento de dor do povo brasileiro, a pandemia, para passar a boiada, para destruir o próprio meio ambiente. E nós sabemos quem guarda as florestas, quem guarda as águas neste país são os povos indígenas. Por isso é fundamental que nós tenhamos aquilo que já foi falado por Lula, estruturas como ministérios para defender os direitos dos povos indígenas, para que nós possamos fazer com que esse Brasil vivencie plenamente a sua própria brasilidade, para que nós não tenhamos as estacas das cercas que cercam os grandes latifúndios fincadas na alma deste país, porque a alma deste país, é indígena, a alma deste país é indígena. Então, portanto, digo eu que hoje nós vimos o que representa o diálogo, o olho no olho, o que representa um presidente, e Lula será o próximo presidente deste país, que sabe estar dentro do povo brasileiro e se sentindo povo, porque nós temos hoje um presidente que despreza o povo brasileiro. Para mim é uma grande alegria aqui informar a sociedade brasileira que hoje no acampamento Terra Livre, que está sendo realizado aqui em Brasília, que reúne mais de 7.000 lideranças indígenas no Brasil todo, receberam ali naquele espaço
onde é discutida políticas públicas, direitos, demanda. Recebeu uma pessoa bastante querida para os povos indígenas, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula, e que teve um compromisso de diálogo com os povos indígenas, ouvi-los, as demandas, todo o retrocesso da política indigenista que tem sido para nós, povos indígenas, principalmente as denúncias que são apresentadas no dia a dia pelos povos indígenas na Amazônia, relacionado ao desmonte da política ambiental, mas também ao retrocesso de todos os direitos dos povos indígenas. As lideranças indígenas, como o povo indígena Yanomami, que todo o tempo tem sido matérias jornalísticas de grande repercussão nacional e internacional, entregaram um relatório da violência que os povos Yanomami estão sofrendo em decorrência da invasão de suas terras, principalmente do garimpo ilegal, que está contaminando os rios, está levando a violência sexual para as mulheres indígenas, e que isso não pode ser banalizado e tampouco fechar os olhos das autoridades, né? Como parlamentares, nós temos responsabilidade de cobrar providências e justiça para aquele povo que já vem sofrendo há muito tempo. Não no sentido de regulamentar a mineração em terra indígena, porque essa não é a resposta. Nós temos que apresentar soluções desse crime que está acontecendo e que tem aumentado esses últimos anos. Então é preciso frear essas violências, né? São povos, são seres humanos, são cidadãos e cidadãs brasileiros que estão clamando por justiça e pela proteção das terras indígenas. Da mesma forma, quero saudar aqui meu povo indígena de Roraima, com quem eu estive nesse fim de semana, inclusive a comunidade Alta Raia, que tem recebido, né, apoio na sustentabilidade agora, com uma entrega última na comunidade que eu tive, poder entregar o maquinário para dar apoio à agricultura indígena, e aí saudar Tuxaua Jaime, que aquela comunidade me recebeu com bastante alegria, mas no sentido de incluí-lo em políticas públicas para desenvolver suas atividades também produtivas. Da mesma forma, agradecer às lideranças indígenas lá que estão no acampamento Terra Livre em Roraima, que puderam também me receber e com eles poder compartilhar as informações dos nossos direitos indígenas aqui no Congresso Nacional. Quero pedir, senhor presidente, que inclua essas informações nas redes sociais dessa casa e agradecer por esse... Uma enxurrada de denúncias de corrupção do governo. É um festival de corrupção. Tanto é que não vem um parlamentar da situação governista responder aqui as denúncias. Eu quero só citar a lista. Pastores do MEC, a turma que pedia ouro por emendas, vender bíblias ou dinheiro vivo, o kit robótica, que foi feito inclusive com pessoas ligadas ao próprio presidente da casa, o Unibaço, quer dizer, ou seja, superfaturamento de ônibus escolar, 700 milhões de reais, denúncia das escolas fake, através do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para passar emendas e os deputados fazerem propaganda de emendas de até 230 milhões, quando eles tinham recebido 5 milhões de propaganda. E, finalmente, agora o asfaltaço, né, que é com a companhia Engefor, ao que eu vou me referir nesse momento. Primeiro, o presidente da República diz que não tem corrupção no governo dele. Já tem na família toda, a família. Até o 04 faz tráfico de influência, né? 04, não tem nem mandato. Os outros é rachadinha, é chocolateria e assim por diante. Segundo, ele teve a cara de pau de declarar que as emendas de relator que compram deputados da base, as emendas RP9, acalmam o Congresso. Claro que acalmam. Distribuição farta de emendas proibidas pelo Supremo Tribunal Federal apenas para os aliados. Isso é crime. Essa proposta é criminosa. Tanto é assim que foi convocado, distribuído para os deputados um questionário pedindo para que formulasse que emendas de relator recebeu. Ora, eu não recebi nenhuma, nem os deputados de oposição, espero.
Entende? Na verdade, isso aqui chama corrupção também. Agora, o caso da Ingefor é típico de uma grande manobra. O FNDE e a Codefasp são antros de corrupção de pessoas ligadas a chefes políticos aqui. Valdemar Costa Neto, do PL, Ciro Nogueira, do PP e o próprio presidente da casa. Então, a bandalheira está no FNDE direto, onde corre 40 bilhões de reais. E na Codevasp, essa empresa Ingefor simplesmente vai receber 620 milhões de reais, uma única pequena empreiteira da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Ela ganha todas as licitações, deputado Querini, todas. Ela está em 15 estados em primeiro lugar e no Distrito Federal também. No estado de Minas Gerais tem 200 empreiteiras. Essa empresa Ingefor, que tem uma co-irmã, que é a Del Castilho, que é sócio do próprio irmão do dono da primeira empreiteira. Peço mais 30 segundos, presidente, a sua tolerância. Para explicar o seguinte: foi verificado que essa empresa Del, que vem de Del Castilho, é da mesma família, é uma empresa de fachada falsa e que ela competia em algumas licitações. Nós entramos no Ministério Público já e tomamos várias providências. Vamos convocar o ministro Ciro para a Comissão de Educação da Câmara, para a Comissão de Fiscalização e Controle. Vamos pedir a entrada, todas as entradas do chefe do FNDE lá no Palácio do Planalto, porque ele se reporta ao Ciro Nogueira e não ao ministro da Educação, e certamente vamos denunciar essa corrupção de obras. Na verdade, nós temos aqui um caso clássico de empreiteira que ganha todas as licitações e todos os pregões. Era bom que a liderança do governo pudesse vir explicar como é que uma empreiteira pequena do Maranhão pode ganhar tanta concorrência. Ganhou mais de 50% das concorrências de Minas Gerais. Ela é a segunda maior empreiteira que ganha obras, é da Codevasp.